Glória a Deus. Eu vos saúdo a todo o povo de Deus com a gloriosa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, meus amados irmãos, Ele é eterno, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele pode todas as coisas, Ele transforma, Ele pega o homem lá do pó, aleluia, e coloca entre os grandes, entre os príncipes, aleluia. O Senhor, Ele coloca o homem que está lá no pó, num lugar de honra, glória a Deus, porque Ele é Senhor, aleluia. Ele humilha os que se exaltam Ele humilha os que se exaltam e exalta os que se humilham. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso? Que nós temos que se humilhar diante do Senhor, que nós temos que clamar ao Senhor dia a dia, dia e noite, dia e noite. No Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite, dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que se humilhar diante do Senhor. O Senhor quer que nós se humilhamos diante dele. Porque, meus queridos e amados irmãos, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, no mundo todo. Nós vimos o que está acontecendo. Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quer que o homem, que nós, o ser humano, se converta a Ele. Simplesmente o Senhor quer que eu e você façamos a vontade dEle. O Senhor quer que simplesmente eu e você adoramos Ele como o único Senhor. O Senhor quer que nós reconhecemos Ele como o único Senhor. Isso é o querer, a vontade de Deus, é que nós se convertamos ao Senhor, é que nós se convertemos a Ele, entregamos nossa vida na mão dEle, aceitemos para que nós possamos aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Essa é a vontade de Deus, queridos, amados irmãos, porque diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Você está vendo aí o que está acontecendo no mundo, né? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte, meus queridos amados irmãos. Esse caminho é só ilusão, essas coisas é só ilusão, é só destruição, é só morte, é só guerra, aleluia, é só pecado. Mas o caminho estreito e apertado, ele conduz para a salvação, que é Jesus, porque o Senhor diz que há dois caminhos, o caminho largo e espaçoso, que conduz para a perdição, o caminho estreito e apertado, o que conduz para a vida eterna. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então nós temos que se humilhar diante do Senhor, nós temos que reconhecer Ele como o nosso único Senhor, e que não há outro igual a Ele. O Senhor... As pessoas muitas das vezes, não estou zombando da sua fé, não estou criticando a sua religião, mas eu quero te dizer: para de adorar imagem de escultura, para de adorar essas coisas, porque isso é abominável aos olhos do Senhor, isso desagrada ao Senhor. Pare de fazer as coisas que desagradam o Senhor, as drogas, as bebidas, as festas mundanas, esses trem, isso tudo desagrada o Senhor. Pare de caminhar nesse caminho, meus queridos amados irmãos, mas se voltem para o Senhor, obedeça a voz do Senhor, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouve a palavra do Senhor, adora o Senhor em espírito e em verdade, se converta ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não se alegra com a morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta do seu mau caminho, entregue sua vida a Ele. Glória a Deus, é isso que o Senhor quer, que você se converta ao Senhor. Aleluia. Nós todos os dias nós precisamos renunciar, nós todos os dias precisamos se arrepender, nós todos os dias precisamos se arrepender dos nossos pecados, porque diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, igreja, arrependei-vos, povo de Deus. Aleluia, arrependei-vos, se converta ao Senhor, se entregue ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 125, a palavra do Senhor vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que crer no Senhor. Aleluias.
Glória a Deus. A palavra do Senhor também vai dizer sobre os dois construtores. A Bíblia vai falar: o homem que edificou a casa sobre a rocha e o homem que edificou a casa sobre a areia. O homem sábio, prudente, foi aquele que edificou a casa sobre a rocha, que correram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada na rocha, ou seja, aquele que está caminhando no caminho que é Jesus, aquele que está edificado no Senhor, aquele que está edificado na palavra, porém é aquele que pratica a palavra, porém aquele que edificou, o construtor que edificou sua casa sobre a areia, correu os ventos, sopraram os ventos contra aquela casa, mas foi grande a sua ruína, ou seja, a sua queda. O que eu quero dizer é as pessoas que estão andando no caminho largo, espaçoso, que conduz para a perdição, que é o caminho mais fácil de encontrar, o caminho da facilidade, o caminho de tudo mais fácil, é o que leva para a perdição, meus queridos amados irmãos. Aleluia. É muito mais fácil fazer o errado do que fazer o certo. Já parou para pensar isso? Que muitas das vezes nós preferimos fazer o que é errado em vez de fazer o que é certo. Fazer o que é certo se torna mais difícil. Fazer o que é errado se torna mais fácil. Mas eu quero te dizer, pare de fazer as práticas erradas que desagradam o Senhor, mas comece a fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Ele está edificado na rocha que é Cristo. Aleluia. O salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. O nosso socorro só vem do Senhor, meus queridos. O nosso socorro só vem do Senhor. Ele é o nosso único Senhor, Ele é o nosso único Deus. Então que nós venhamos adorar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele, engrandecer a Ele, dar glória a Ele, aleluia, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é paz, mas Ele também é justiça. Glória a Deus. E se nós estiver errado, caminhando no caminho errado, o Senhor vai puxar a nossa orelha. O Senhor ele vai puxar a nossa orelha. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele corrige o filho que Ele ama. Então se ele faz essas coisas, meus queridos, é porque Ele nos ama. Ele quer nos corrigir para que nós possamos acertar, para que nós possamos fazer o que é certo. Primeiro, como se você erra, quando o seu pai diz: meu filho, não faça isso, e você teima e faz. Por exemplo, o pai fala assim: filho, não mexa nesse negócio, para de bagunçar essa coisa que está arrumada, e você continua teimando, bagunçando. O seu pai vai lá, puxa na sua orelha, ou ele dá uma tapa, não é verdade? Então eu quero dizer, assim é o nosso Deus. Você está falando: filho, para de fazer isso não está me agradando, isso me desagrada. Então e você continua no erro, teimando, Ele vai puxar a sua orelha, Ele vai te dar uma tapa, no sentido da palavra que eu quis falar. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer? Deus vai nos corrigir, porque Deus, Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele não nos corrigiria. Ele deixava nós fazer o que nós queria, de qualquer forma, de qualquer jeito, e Ele não estava nem aí. Mas como Ele nos ama, Ele tenta nos corrigir, Ele puxa a nossa orelha, Ele nos dá uma tapa, Ele fala: filho, não faça isso está errado. Porque o Espírito Santo, toda vez que você vai fazer algo errado, o Espírito Santo, ele brada no seu coração, diz: isso não é certo, não faça. Mas muitas das vezes a gente passa por cima da voz de Deus e vai fazer. Mas eu quero dizer nessa manhã, não passamos mais por cima da voz do Senhor, mas obedecemos a voz do Senhor. Quando o Senhor fala: não endureçais o vosso coração, abri teu coração para ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele é contigo, mas nós temos que obedecer a voz do Senhor. Ele diz: mas por que tu me chamas Senhor, se não faz o que eu mando? Ramanto que manda lá, o que adianta eu chamar o Senhor de Senhor, mas eu não faço o que Ele manda? Lá, suiricanda, lava sébria. Nós temos que fazer o que Ele manda. Lava suricanda lá. Não é aquilo que eu quero, não é o que você quer, é o que Ele quer. O querer é dele, a vontade é dele. Aleluia, glória a Deus. Receba essa palavra no teu coração. Obedeça ao Senhor, obedeça a voz do Senhor. Não desobedeçais o Senhor, mas, aleluia, honrai o Senhor, glorificai o Senhor. Entrega teu caminho na mão do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o Reino do céu. Glória a Salavassuri Candalamanai. Rebiniou mineria sé. Eu não sou aqueles profetas de ficar aí
falando que Deus vai te dar bênção, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa. Não, eu estou aqui para falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se converta dos seus maus, se arrependa, entrega teu caminho ao Senhor, se converta a Ele, aleluia, e você verás a glória de Deus. Mas enquanto eu e você não se prostrar, não se humilhar, não se voltar para o Senhor, a tendência das coisas é piorar. Mas quando nós se voltar para o Senhor, aleluia, aí sim Deus vai abençoar a minha vida e a tua vida. Glória a Deus. Receba essa palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.